Vocês estão felizes? Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16. Um texto assim que a gente quase não conhece. Ô, gente, a irmã Elisa, toda vez que eu começo a falar, ela quer participar junto comigo. Lá na célula é desse jeito também. Fica eu e ela. Não, ela é do louvor, ela garganta abençoada, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Queridos, nós temos uma gama de versículos na Bíblia que vão falar sobre o amor de Deus. Vários, muitos. Aonde você olha na Bíblia, a Bíblia está falando sobre o amor de Deus. Eu separei alguns aqui. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem as alturas, nem as profundezas, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, onde você olha na Bíblia, a Bíblia está falando sobre o amor de Deus. Mas eu acho que tem um texto que ele é especial, que é o texto de João, capítulo 3, verso de número 16. Está escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria convidar os irmãos a ler comigo, eu vou ler ali, e eu queria que a gente lesse junto esse texto. Amém? No 3, 1, 2, 3 e... porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Isso aqui não é mais um texto, isso aqui não é mais um livro, é uma carta de amor, escrita por Ti, para cada um dos Teus filhos. Jesus, nós fomos incendiados pelo Teu amor, nós fomos tocados pelo Teu amor, e nós queremos ser marcados por esse amor. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que o Senhor nos ajude a ver e perceber o Teu amor. E que esse amor, Paizinho, possa transformar os nossos corações, o nosso entendimento. Que nós possamos bater de frente com esse amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse talvez, como eu disse, seja o texto mais falado
quando nós dizemos do amor de Deus. E é interessante que eu não combinei nada com o pessoal do louvor hoje. E todos os louvores falaram sobre o amor de Deus. E eu sou meio lerdo. Eu estou no grupo lá do louvor, mas eu não percebi as músicas. No início da semana, quando mandaram, eu vi uma lá, até comentei, mas estava nem lembrando. Aí hoje eu estava lá, preparando a mensagem, aí entrei lá no grupo, na correria, e falei assim, gente, no final, canta a música, Ele Me Ama, e Como Pode Me Amar, faz um medley. Aí o pessoal do louvor foi e fez no início, porque eles já iam cantar, mas eu não estava nem lembrando, estava nem pensando. Hoje é um dia que Deus quer nos falar um pouco sobre o amor. E sabe, queridos, esse texto, ele começa com uma palavra que normalmente ela é usada no português seguida de interrogação. A palavra é por quê? A gente lê o texto, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Mas se nós acrescentarmos uma interrogação no final dessa frase, e a gente, no português, a gente tem uma leve mudança de entonação quando a gente vai perguntar alguma coisa, essa frase ficaria, por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? E queridos, eu não sei você, mas essa pergunta ela me assombra. Por quê? Por que que Deus me amou? Por que que Deus me ama? Por que que Deus continua me amando? Apesar das minhas falhas, apesar dos erros, mesmo quando a gente chafurda na lama do pecado, mesmo quando a gente cospe na cara dele, mesmo quando a gente pisa ele com os nossos pecados e as nossas ofensas, mesmo quando nós o negamos, mesmo quando o traímos, o rejeitamos, o abandonamos e o crucificamos, ele ainda nos ama. Por quê? Por quê? O que eu fiz para merecer ser tão amado dessa forma? Quando eu era adolescente, todo adolescente de igreja tem aquela fase da serenata, que a gente sai andando pelas ruas fora, fazendo serenata com um monte de gente. Se você é adolescente e não teve essa fase, você não sabe o que você está perdendo, é mó legal. E tinha uma música que a gente sempre cantava quando a gente ia fazer serenata. E a música ela fala assim: eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Tem alguém que conhece a música? Não? Tem duas. Temos duas crentes aqui. Tô brincando, gente. Mas essa música é maravilhosa. E ela fala sobre essa incompreensão com relação ao amor de Deus. Ontem, queridos, a gente estava na nossa sala de oração aqui e a gente cantou uma música que é de um jovem pastor chamado Israel Subirá, e a música chama Como Pode Me Amar. Na verdade o nome da música é Me Leva Para Casa, mas essa palavra Como Pode Me Amar, ela virou uma marca da música, porque ele fala muito isso durante a música. E essa música, ela é linda, muito linda. O Emanuel cantou um pedaço dela aqui,
E eu queria usar um pouquinho dessa canção para me ajudar na pregação de hoje. Porque essa música ela traz uns exemplos muito bons e algumas perguntas que trazem consigo uma resposta implícita, que é: eu não sei. Ele começa dizendo assim: como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como que Deus pode me amar conhecendo o meu pecado? Como que Deus pode me amar sabendo as coisas que eu faço de errado? Porque para vocês, irmãos, é fácil às vezes me amar. Para você pode ser fácil às vezes amar os irmãos, porque é todo mundo bonitinho. A gente coloca nossa roupinha e todos nós vamos ao culto e todo mundo aqui é muito bonitinho, mas Deus nos conhece por dentro. E não só por dentro, Deus nos conhece na nossa intimidade. Como que Ele pode me amar conhecendo os meus pecados? Como que Ele pode me amar conhecendo os meus pensamentos? Como que Ele pode me amar sabendo que eu vou pisar na bola com Ele? Como que Ele pode me amar olhando para o amanhã e falando assim: o Guilherme vai errar, o Guilherme vai tropeçar, ele vai pisar na bola? Como que Ele ainda continua me amando? O texto de Paulo aos Efésios, ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Queridos, você tem noção que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? E presta atenção, Deus não te escolheu de forma cega. Deus já conhecia a sua vida inteira. Deus já sabia de todas as suas falhas, de todos os seus erros, de todos os seus tropeços, de todo o dia mau. Ele sabia disso tudo e ainda assim Ele escolheu você. E Ele me escolheu. Por quê? Por que que Ele nos ama dessa forma? Como que Ele pode nos amar dessa forma? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Queridos, o amor de Deus é algo que é fora do entendimento. O amor de Deus é algo que excede o nosso entendimento. É um amor que excede todas as barreiras, é um amor que excede todos os protocolos, é um amor que excede tudo aquilo que nós pensamos e conseguimos raciocinar. Talvez esse seja uma das provas mais verídicas de que Jesus é Deus, porque Jesus faz coisas que na mente do ser humano são incompreensíveis. Jesus lava o pé daquele que vai vendê-lo por 30 moedas. Jesus está sendo crucificado e do alto da sua agonia, ele vira para toda aquela multidão, enxerga o coração do Pai e fala assim: Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus ama de uma forma que muitas vezes a gente não entende. E sabe, queridos, Ele nos ama apesar da nossa inconstância. Apesar dos nossos altos e baixos, Ele é maior do que os nossos altos e baixos. Pode ser que hoje você está aqui, você está vibrando, você está cantando, você está saltando de alegria, e pode ser que no sábado que vem, no domingo que vem, você vai entrar aqui derrotado, não querendo olhar para ninguém, e ainda assim, Ele é maior do que os nossos altos e baixos, e Ele continua nos amando. Por quê? A gente vê as pessoas que cruzaram, gente, com Jesus. Pedro era assim, o discípulo do coração de Jesus. O discípulo amado era João, mas o do coração era Pedro. Por quê? Porque Pedro era o mais difícil.
Normalmente, as professoras gravam meu nome. E eu tenho a teoria, porque eu sou um mau aluno. Normalmente as professoras, os bons alunos não gravam muito não, mas os ruins, fica tudo gravado. Ela já sabe, ela olha e fala assim, você conhece. Guarda no coração os mais difíceis. Esse era Pedro. Pedro era um camarada inconstante. Pedro era o camarada que Jesus, eu vou morrer por você. E logo depois ele estava traindo Jesus e estava negando Jesus. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo depois Jesus está repreendendo o Satanás na vida de Pedro. E eu fico me perguntando, Jesus, por que o Senhor escolheu alguém tão inconstante? Por que o Senhor escolheu alguém que um dia está bem e o outro não está? Alguém que vive de altos e baixos? Como que o Senhor pode amar alguém assim? E sabe por quê, queridos? Porque a gente não tem paciência com gente assim. A gente não tem. A gente não tem muita paciência com quem é muito inconstante, com quem um dia está bem e outro dia não está. Aí você pensa, se nós não temos paciência com isso, como que um Deus que é perfeito, que é soberano, que não há falha, que não há sombra de variação, pode nos amar, apesar de nós sermos tão inconstantes? Apesar do nosso coração um dia estar batendo, estar acelerado por Ele, e no outro, o nosso coração já não está tão assim. E a gente está sendo levado pelas coisas do mundo. Como que Ele pode nos amar? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Queridos, isso aqui é uma pedrada no meio da testa. Como que o Senhor me ama, sabendo que se Ele me deixasse entregue a mim mesmo, se Ele me soltasse, sabendo que se Ele tirasse as amarras, eu iria embora e não ficaria. Queridos, Deus, Ele te ama tanto e Ele me ama tanto, que Ele gera em você, por meio do Espírito Santo, o desejo por Ele. O querer a Deus vem dEle. O realizar a obra de Deus vem dEle. Tudo aquilo de bom que há em você e que você consegue fazer, vem de Deus. Como Ele pode amar pessoas que, se fossem deixadas à própria sorte, cuspiriam na cara dele? Queridos, todos nós fomos estragados pelo pecado. Todos nós fomos maculados pelo pecado, e o pecado nos detonou por dentro. Nós somos totalmente depravados. Somos incapazes de ir a Deus. Romanos 3 diz que nós somos inúteis para o propósito do Senhor, que não há ninguém que faça o bem, que não tem um sequer. Querido, o que seria de nós não fosse a graça de Deus? O que seria de nós não fosse a bondosa mão de Deus nos tocando por meio do seu Espírito Santo? Nós jamais iríamos a Deus, nós continuaríamos caminhando a passos largos para o inferno. Por que que Ele nos ama? Da forma como Ele nos ama. Charles Spurgeon tinha uma frase que eu acho maravilhosa. Ele dizia assim: eu creio na doutrina da eleição, porque eu estou bem certo que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca teria o escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois.
E ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo, pela qual ele devesse me olhar com especial amor. Por que Deus nos olha da forma como Ele nos olha? Por que Deus olha para mim e olha para vocês e nos ama com um amor tão puro? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados. O que você daria por um morto? Você pagaria R$100 por um morto? 200? 300? 1 milhão? Você daria a vida do seu filho por um morto? Nós estávamos mortos. Mortos. Sem valor algum. E Deus ainda deu o único filho dele por nós. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Queridos, nós estávamos mortos, sem vida, sem valor, sem sentido, sem nada, e mesmo assim Ele nos amou de uma tal maneira, que Ele nos deu vida e vida em abundância. Queridos, nós estávamos mortos, sem valor algum, não existia nada de bom em nós, nada que nos chamasse, nada que nos atraísse para Ele, e mesmo assim, Ele nos amou, mesmo assim, Ele matou o próprio Filho na cruz, por mim e por você. Queridos, se isso não te toca, se isso não te faz cair completamente aos pés de Jesus com lágrimas nos olhos e fogo nos ossos, eu não sei o que mais vai te tocar. Ele abriu mão do Filho dele por você, do único Filho. Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Queridos, por que Ele me ama? Mesmo ouvindo as coisas que eu falo, mesmo ouvindo as coisas bestas que eu falo, mesmo ouvindo as palavras torpes, mesmo ouvindo as palavras de raiva, de ódio, de ira, de maldição, porque Ele me ama. Mesmo ouvindo as minhas murmurações, mesmo ouvindo as minhas reclamações, por que Ele ainda me ama? Mesmo quando eu coloco a culpa nele, mesmo quando eu, na minha síndrome do rei do mundo, me decepciono com Ele, Ele ainda me ama. Como? Como que Ele ama alguém como eu? Como que Ele ama alguém como Jó? Como Ele ama alguém como a esposa de Jó? Maldiçoa seu Deus e morre. Se Deus não vale nada, te abandonou. Como que Deus ainda ama alguém que está decepcionado com Ele, porque as coisas não saíram da forma que a pessoa achou que deveria sair? Como que o Senhor pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelas coisas não terem saído do jeito que eu queria?
Quando eu te culpei porque eu perdi o meu filho, quando eu te culpei porque a doença veio, quando eu te culpei porque o dia mal veio, quando eu te culpei porque a frustração veio, como que Deus ainda continua me amando? Por que que Ele ainda me ama se eu vivo sendo ingrato quando Ele faz a vontade dEle comigo? Como Ele pode continuar me amando mesmo quando eu o culpo, porque as coisas não saíram da forma que eu acho que deveria sair, da forma que eu queria? Por que que Ele não entrega? Por que que Ele não me entrega a mim mesmo? Por que que Ele não tira a mão dEle sobre mim e deixa eu viver a minha vida da forma desregrada? Por que que Ele não me deixa a própria sorte? Por que que Ele continua me amando? Por que que Ele me ama ao ponto de não levar em consideração as minhas ignorâncias? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Querido, por que que Ele ama assim? Hoje eu fiquei pensando na vida de Paulo. E quando Paulo, ele teve a revelação de Deus, e Deus fala com Paulo: Paulo, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. E eu fico pensando, Deus, como Ele insiste com Paulo. E Ele vê Paulo perseguindo, e Ele vê Paulo prendendo seus filhos, e Ele vê Paulo maltratando a sua igreja. E mesmo assim, pacientemente, misericordiosamente, Deus olha para esse homem e fala assim: eis um vaso amado, eis um filho que vai ser muito usado na minha mão. Queridos, como que Deus tem essa paciência de esperar quando a gente está se fechando? Como que Deus tem essa paciência de muitas vezes esperar quando nós estamos fechados? Paciência com a gente. Quando nós muitas vezes agimos como crianças, imaturos, insensatos, e Ele ainda assim nos ama. Quantas vezes, queridos, Deus te chamou? Talvez você ouviu a voz dele com 30, com 20, com 15, com 10, ou talvez você vai ouvir agora com 50, e Deus está te chamando tem um tempão. Por que que Ele não te entregou? Por que que Ele não abriu mão de você? 2 Pedro 3 diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha o que Pedro está falando. Pedro está falando assim: gente, Deus já podia ter voltado. Deus já podia ter voltado. Deus já podia ter vindo sobre as nuvens do céu, rasgado o céu, descido, buscado a igreja dele. E se Ele tivesse voltado há 2 anos, você estava no inferno. Se Ele tivesse voltado há 10 anos, talvez você estaria no inferno. Porque Ele insistiu, e até aquela época você não quis. Mas Deus é benigno, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele quer que todos sejam salvos. Não quer que ninguém pereça. Por que Ele não volta, queridos? Por que Deus não rasga o céu, volta das nuvens, taca fogo em tudo e joga ao inferno essas pobres criaturas que insistem em viver em guerra, em ódio, em porfia, em contenda,
que insistem em viver maltratando o outro, que insistem em viver a vida fazendo o que quer, por que que ele não volta e taca essa terra toda ao inferno? Por causa do seu amor. Por que que ele me ama dessa forma? A Bíblia, queridos, ela conta uma parábola que é dividida em 3 histórias. E uma dessas histórias é de um pai que tinha 2 filhos. E um desses filhos, um dia, ele fala: pai, estou cansado de viver na sua casa. Divide os seus bens, dá o que é meu e eu estou indo embora. E esse filho, ele pega tudo aquilo que era dele e ele sai de casa e ele vai viver a vida à sua maneira, do seu jeito, do jeito que quer. E na história de Jesus, esse filho, ele sai e ele gasta tudo. Ele era pródigo, ele era esbanjador, e ele esbanja, e ele gasta do jeito que ele quis gastar. Ele investiu tudo aquilo que ele tinha nesse mundo, nas coisas desse mundo. Mas isso não preenche. E um dia esse filho começa a passar fome. Um dia esse filho, ele começa a passar necessidade. E na necessidade, até chafurdar na lama a gente chafurda. No desespero a gente faz qualquer coisa. E ele vai cuidar dos porcos, mexer com lavagem, mexer com sujeira. E ele desejava se alimentar daquela sujeira e nem aquilo ele tinha. Até que tem um despertar na cabeça dele. Os servos do meu pai são muito melhor tratados do que eu estou aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar assim: pai, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me arruma um emprego, me trata como um dos teus servos. Sabe por quê? Porque como o Senhor vai me amar depois de tudo que eu fiz? Como o Senhor vai querer continuar me chamando de filho, depois de eu ter saído de casa, depois de eu ter vivido a minha vida de forma desregrada, depois de eu ter ido para as nights, e fumado crack, feito sexo de forma louca, depois de eu ter vivido a minha vida toda da forma mais absurda possível? O Senhor não vai querer mais ser o meu pai, mas me trata como um dos seus empregados. Porque como que o Senhor vai me amar? Como? Por quê? Queridos, o sentimento daquele filho é o mesmo que essa pergunta carrega. Como pode me amar? Como que meu pai pode me amar? Eu saí de casa, eu vivi minha vida do jeito que eu quis, eu gastei com jogo, com bebida, com prostituta, com droga, eu vivi como se meu pai não existisse. Por que ele vai me amar? Como que pode ele continuar me amando apesar de tudo que eu fiz? Sabe, queridos, o finalzinho da música, dessa canção, sempre me faz chorar, porque me faz refletir sobre o amor de Deus. Finalzinho da canção, tem qual tom, hein, Ramon? Dá um ré, então. Leva pra cá, eu
quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra me encontrar, de braços abertos em meu lugar. Sabe, queridos, como Ele pode me tratar como alguém que se esqueceu do que eu fiz? Como que Jesus pode olhar para mim e me amar e me tratar como alguém que se esqueceu de todas as coisas ruins que eu fiz? Como que Ele pode me tratar como alguém que deu uma amnésia de tudo quanto é porcariada que eu já fiz? Como que Ele pode me tratar como alguém que não se lembra dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros? Como que Ele pode me amar apesar das minhas falhas, dos meus fracassos, das minhas mazelas, dos ódios, das porfias, das imoralidades, da mentira, da arrogância, da soberba? Por que que Ele me ama assim? Eu não sei. Eu não sei, queridos, e eu não consigo explicar. Talvez uma das perguntas que eu mais faço para Deus é: Deus, por que o Senhor me ama do jeito que o Senhor me ama? Eu não mereço. O que eu sei, queridos, e o que eu aprendi andando com Deus, é que nada supera o amor. Nada supera o amor. E se nada supera o amor de um humano que é falho, nada consegue transpor o amor de um Deus que é perfeito. Na cruz, o ódio, o pecado e a morte se encontraram com amor e todos eles foram tragados em Jesus. Na cruz, o ódio, o pecado e a morte se depararam com o amor de Deus e todos eles foram fulminados pelo amor de Deus, foram tragados. A morte morreu. Existe um amor mais violento que a morte. Talvez, queridos, você pense que essa é uma palavra dura para te deixar para baixo. Mas na verdade, essa é uma palavra mais linda que você poderia ouvir. Eu escrevi esse sermão hoje lá em casa, assim, em lágrimas, chorando, com a palavra e com as canções de Deus, as canções do amor de Deus. E eu estava lá em casa redigindo o sermão e coloquei algumas canções para me ouvir. E meu coração foi tomado de uma gratidão tão grande pelo Senhor. O amor dele venceu. O amor dele venceu os meus pecados.
O amor dele venceu as minhas falhas, o amor dele venceu as minhas mazelas, o amor dele venceu a minha preguiça, a minha ira, a minha mentira, a minha imoralidade, os meus pecados, a minha inconstância. O amor dele venceu todas essas coisas. E eu choro, porque o amor de Deus não tem nada a ver comigo. O amor de Deus tem nada a ver comigo. Eu não fiz nada para merecer ser tão amado assim. E queridos, ainda assim, apesar do meu imerecimento, apesar dos meus fracassos, apesar de diariamente eu dar uma série de chances, eu dar uma série de motivos para que Deus deixe de me amar, para todos esses motivos, Ele continua me amando. Apesar das minhas falhas, dos meus fracassos, do meu imerecimento, Ele me amou e me ama. E isso me traz muita segurança. Isso me traz muita paz. Saber que o amor do meu Pai, ele não está baseado em nada que eu faça. O amor de Deus por mim não está baseado no meu bom comportamento, não está baseado na minha boa conduta, não está baseado nas coisas boas que eu faço. Por consequência, o amor de Deus por nós também não está baseado nas coisas ruins, nos nossos pecados, nas nossas mazelas, nas nossas falhas. Sim, os nossos pecados ofendem o coração de Deus. O Espírito Santo chora quando nós pecamos, mas isso não muda o amor de Deus por mim e por você. Se nada que eu faça faz com que Deus me ame mais, consequentemente, nada que eu faça vai fazer com que Deus me ame menos, porque o amor dele é perfeito. Porque o amor nunca foi baseado no mérito, no meu merecimento, nas minhas ações. Aquele filho pródigo, ele voltou para casa e ele voltou assim: eu não mereço mais ser filho. Como pode o meu pai me amar? Como pode o meu pai me amar depois de tudo de ruim que eu fiz? Depois de ter cuspido na cara dele, depois de ter pegado uma herança de um pai que estava vivo, largado, e viver a minha vida de uma forma totalmente diferente daquilo que ele me ensinou. Eu não mereço mais ser amado por esse pai. E aí, meus amigos, eu preciso falar algo para você que está aqui. O Satanás trabalhou muito para ferrar a visão de paternidade do ser humano. O problema do mundo não são as mães. Dificilmente alguém tem problema com a mãe. O problema do mundo são os pais. E as pessoas foram tão feridas com paternidade, que quando elas chegam num culto, quando elas chegam na igreja e elas se deparam com um Deus que é Pai, elas não querem esse Deus, porque esse Deus é Pai igual ao meu Pai. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo quer curar a sua alma hoje, se você tem esse tipo de ferida, porque Deus é verdadeiro Pai. E sabe qual que é o coração de um verdadeiro pai? Um filho nunca deixa de ser um filho,
Porque um filho nunca precisou merecer ser filho. Meu filho, ele não precisa fazer nada para merecer o meu amor. Ele não precisa nem me amar. Você que ainda não tem filho, se você tiver e for um pouquinho rígido, principalmente você que é homem, prepara para ouvir isso, tá? Seu filho vai virar para você e falar assim: eu não te amo. Eu já ouvi. Eu falei: eu não preciso do seu amor, não. Mas eu não abro mão de te amar. Aquele filho pródigo achou que ele ia voltar para casa e ele ia encontrar um pai que ia falar assim: você não valorizou nada que eu fiz, você não valorizou o filho que eu mandei para morrer por você, você não valorizou o meu amor, você não valorizou tudo que eu fiz por você, agora nem empregado eu quero que você seja. Na verdade, muito pelo contrário. Aquele filho chegou para aquele pai todo cheio de... A conversinha já estava montada. O pai não deixou ele nem falar. Na história de Jesus, o pai, todos os dias, chegava no portão de casa, se debruçava no finalzinho da tarde e ficava olhando para o horizonte, esperando o filho chegar. E o pai, ele fazia isso porque ele queria que quando o filho dele voltasse, a primeira pessoa que o filho encontrasse no portão de casa seria o pai. E ele iria encontrar o abraço do pai. Ele não ia achar o irmão mais velho, fariseu, moralista, que ia falar: não, você não é irmão mais não, sai fora daqui. Ele iria encontrar o abraço do pai. Talvez, queridos, você que é religioso demais, você vai achar que eu estou aqui pregando hipergraça. Não estou. Talvez você está com o coração do irmão mais velho. E eu acredito que hoje tem filhos pródigos aqui querendo voltar para casa. Não acredito que Deus trouxe essa palavra aos nossos corações à toa. E se você está aqui dentro e é um irmão mais velho, fariseu, não está pronto para receber, não entra na frente do Pai, porque o Pai quer abraçar pessoas aqui essa noite. O pai ficou na porta de casa com essa expectativa: meu filho ainda vai voltar, e quando ele voltar, ele vai encontrar o meu abraço aqui. Não sei, querido, o que você fez na sua vida. Eu não sei o que você já aprontou na sua vida. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Mas eu sei que o Pai está de braços abertos, como alguém que se esqueceu. Não é como alguém que está lembrando dos seus pecados, como alguém que está querendo te encontrar para te dar uma surra e falar que você não presta. Mas alguém que quer te levar para casa, como alguém que se esqueceu, como se você nunca tivesse feito nada. Eu queria te convidar a se colocar sobre seus pés. Fecha seus olhos nesse lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece corações aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece vidas nesse lugar, Senhor. O Senhor conhece a intimidade de cada um desses irmãos, Pai. O Senhor conhece a intimidade de cada um desses irmãos, Senhor. Nós não merecemos, Senhor. Eu não mereço. Nenhum de nós que está aqui merece.
Nenhum de nós que está aqui fez algo para merecer o teu amor, mas ainda assim o Senhor continua nos amando, mas ainda assim a tua graça continua sendo derramada sobre nós, mas ainda assim a tua misericórdia continua repousando sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Deus, eu tenho convicção de que o Senhor trouxe cura para muitos corações aqui essa noite. Querido, você não precisa merecer o amor do Pai. Nós nunca vamos conseguir merecer o amor do Pai. Nunca. Eu louvo a Deus porque não é por merecimento. Eu ainda não descobri, mas Ele nos ama por algo que é inerente a Ele, não a nós. Não é por causa de nada que nós fizemos, mas por causa de algo que Ele fez. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu oro, Paizinho, para que o Senhor possa continuar inundando os nossos corações e as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor continue nos tocando e derramando sobre nós cada vez mais da Tua presença. Que nós possamos ser confrontados com esse amor que excede todo o entendimento. E que esse amor nos leve a uma vida cada vez mais santa. Que esse amor nos leve a uma vida cada vez mais mergulhada nos Teus pés, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre os seus, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus?